Paz do Senhor, povo de Deus, o pastor Roberto Firmino. Aqui é a missionária Jacilene. Estamos com mais um vídeo. Como prometemos, trazer um assunto sobre o casamento, uma união indissolúvel. Estamos para falar deste assunto. É bem verdade que a Bíblia nos ensina que o casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher para ser uma união indissolúvel. Portanto, é mais do que um contrato civil ou uma exigência social. É uma união indissolúvel, não se acaba, não se desfaz, porque aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Então, é por isso que nós temos que lutar pelos nossos cônjuges. E por que foi instituído essa união indissolúvel? Para quê? Para que os cônjuges se comprometessem a serem, primeiramente, fiéis, reciprocamente. Em que área? Na saúde, na doença, na felicidade, na diversidade. Então, em todas essas coisas, o casal tem que estar bem firme, bem consciente de uma convivência que não pode se deixar abalar, não pode se deixar acabar. Tem que enfrentar todas essas coisas lado a lado, seja em qualquer sentido, em qualquer diversidade da vida, tem que estar ali juntinho e enfrentar e passar junto e superar todas as coisas e continuar sendo felizes. É bem verdade. E agora nós vamos ver os que são os propósitos nos casamentos. Vem primeiro a comunhão, fraternal, compartilhar sonhos, as fidelidades também mútua, o caráter e a qualidade são o propósito do casamento. E muitas questões surgem acerca do divórcio, sobre separação e o divórcio, mas ficamos sabendo que Deus não faz parte do plano de Deus essas coisas, divórcio, separação, porque, segundo a Bíblia, tem que ser permanente. E Jesus foi até questionado, certa feita, lá em Mateus 19, pelos fariseus, e citaram a questão: por que que Moisés deu carta de divórcio e de repúdio? Jesus respondeu claramente: por causa da dureza do coração do povo de Israel foi que isso aconteceu. Não era a vontade de Deus, mas foi permitido por causa da dureza do coração do povo de Israel. É bem verdade. Nós não podemos simplesmente abandonar o nosso cônjuge quando as coisas não estão indo bem. Precisamos orar juntos, precisamos ser pacientes quando necessário, precisamos de pedir a Deus orientação divina. Tanto o homem quanto a mulher precisa disso. Precisamos também admitir quando estamos errados e pedir perdão. Sabe por que nós temos que pedir orientação a Deus? Porque não é qualquer coisa que vai separar a união de um marido e de uma mulher, aquilo que Deus uniu, não é verdade? Aí nós temos que pedir a Deus orientação, porque muitos casamentos se acabam durante um mês, durante um mês se acabou porque não compreendeu um outro, porque no início parece ser tudo só lua de mel,
mas depois começam os conflitos e não sabem resolver os conflitos da forma que é para ser. É por isso que nós temos que recorrer a Deus. Deus tem que ser o centro do nosso casamento, tem que ser o centro do nosso relacionamento. E Deus, Ele se agrada quando nós estamos unidos, buscando ao Senhor em um só pensamento. Então, como lá no Antigo Testamento, Moisés deu carta de divórcio. E foi aqui já ratificado a questão, por causa da dureza do coração do povo de Israel. E no Novo Testamento, o que Jesus justificou sobre a questão do divórcio no Antigo Testamento? Jesus ratificou que a questão do divórcio só seria permitido em um caso específico, que seria o caso de infidelidade. Está lá em Mateus 5, 31 e 32. Então, a não ser por esse caso de infidelidade, não pode se estar acabando o casamento por qualquer motivo, estar se desquitando, se divorciando por causas banais, não. Se não houver infidelidade, então conjugal, então não há brechas para que o casamento se acabe, porque biblicamente não tem nenhuma base que apoie essa ação de querer terminar um casamento por qualquer coisa. Então, que Deus nos abençoe e continuamos caminhando por dentro da palavra, aprendendo e sendo fiéis ao Senhor até que a morte separe, fiéis à nossa companheira e que o casamento continue firme em nome de Jesus. Tchau, tchau. Senhor, até a próxima.